de 1 ano de duração, onde a gente teve várias fases. Então, eu quero mostrar como foi o desenvolvimento desse projeto, a inserção do Human Guide, do raio-x, em diversas etapas do trabalho. Então, vai ser, na verdade, como a gente tinha 3 etapas, 3 cases aqui dentro de um projeto único no processo. Tá? Bom, antes de mais nada, me apresentar, meu nome é Carlos Rezende, eu sou psicólogo, tenho 30 anos de formado, atuo em consultoria há bastante tempo, há 25 anos, sou fundador... Vocês estão vendo minha tela, né, Marco? Perfeito. Tá, Okay. beleza. Sou fundador da CER Consultoria e tenho desenvolvido projetos em grandes organizações. Eu dou aula na FIA, no curso de Administração Estratégica. Eu também tenho utilizado o Human Guide e processos em diversas startups. A gente já avaliou com o Human Guide mais de 300 founders de startups em projetos. Então, eu utilizo o Human Guide desde 2016, 15, 16, e o raio-x, como o Marco falou, desde 2019, 20, por aí. Né? Essa é a estrutura de referência que a gente utiliza na consultoria, mas também foi a base que eu usei para este case. Né? Então, um olhar integral para a organização, trazendo até o conceito do Ken Wilber, de olhar do interno para o externo e do individual para o coletivo. Então, entendendo as características individuais, e o Human Guide aqui é muito poderoso no sentido de entender o padrão motivacional, características de cada indivíduo, de cada líder dessa organização, mas também entendendo as práticas e os processos, olhando para a cultura organizacional e, ao mesmo tempo, para a imagem e posicionamento estratégico que essa organização apresenta, esse setor apresenta. Tá? Então, essa é a nossa estrutura de referência que a gente utiliza. A gente está num grupo que, com certeza, já conhece bastante do Human Guide, mas como a gente, né, Marco, a gente fez um convite amplo, pode ser que tenha pessoas aqui que não conhecem, então eu quero falar rapidamente do Human Guide, de uma forma bem sucinta, mas as pessoas que não conhecem, eu recomendo que nos procure RH99, procure os psicólogos que utilizam, porque é um instrumento muito poderoso. Ele junta 2 coisas que eu admiro muito. A profundidade conceitual, as bases que ele foi construído, né? É um teste reconhecido pelo Conselho de Psicologia, mas a simplicidade que ele me dá, os relatórios. Então, ele junta profundidade com simplicidade, que para mim é incrível. Né? Então, o foco do Human Guide está no conhecimento da motivação do indivíduo e, obviamente, dos grupos também, entendendo esses fatores pulsionais, essa pulsão, essa pressão interna que quer atingir um alvo externo. Tá? A gente tem esses 8 fatores pulsionais, que obviamente não vou entrar em detalhes sobre eles, mas como eu vou citar eles durante o caso, acho que é importante saber que a gente tem esses 8 fatores que atuam que ajudam nas nossas escolhas, ajudam na nossa orientação para escolhas, resultados, renúncias do que a gente faz. Tá? Bom, a lógica desse processo foi numa grande organização, e eu não vou citar o nome dela, eu vou evitar dar qualquer dado específico em função da confidencialidade, mas é um setor desta organização que sofre uma grande pressão de transformação de negócio. É um negócio extremamente rentável, que passa por uma desaceleração, uma perda de rentabilidade constante, mas, de uma certa forma, ainda é um negócio muito rentável, né? Importante. Além disso, esta diretoria é um grupo numeroso, mais de 100 pessoas, ela passou por uma mudança abrupta de diretoria e eu fui contratado pelo diretor que entrou. Ele já conhecia o nosso trabalho, já conhecia o Human Guide, é um grande admirador do Human Guide, adorava, e é uma pessoa de business, né? É interessante, ele é um grande negociador. E, obviamente, a ideia era rapidamente agir nessa crise, que foi essa mudança, e, ao mesmo tempo, preparar essa equipe para a transformação de negócio, né? Na transformação digital e na transformação do negócio que precisava ser repensado. Mas ele acreditava, e o RH também acreditava, que era fundamental fortalecer a equipe primeiro, para que a gente entre nessa jornada de transformação.
Então, a base desse case era, o nosso objetivo era reconstruir essa confiança, fortalecer essa comunidade de liderança que estava ali fragilizada, né? Preparar o time, então trabalhar questões de time para aumentar a eficácia, a performance e, ao mesmo tempo, mergulhar no processo de mudança de gestão dessa transformação de negócio. Então, esse é o desafio inicial e a gente entende, é uma crença nossa, que estratégia e cultura elas funcionam como uma bicicleta, né? A bicicleta não anda sem essas duas rodas. A gente vê muitos projetos em grandes organizações, belíssimos, estratégias muito bem montadas, mas muitas vezes não tem esse alinhamento. Não é à toa que em pesquisas mostram que muitos planejamentos de mudança, planejamento estratégico, não dão certo em função desse alinhamento. Então, a gente quis cuidar muito desse aspecto. Tá? E, obviamente, ao fazer o trabalho e usar o Human Guide, a gente quis entender quais são os aspectos funcionais desse grupo. O que funcionava bem, o que era o diferencial, o que era o brilho que eles tinham, que fazia o negócio acontecer, um negócio proporções muito grandes, não só financeira, mas de impacto no mundo e na sociedade. Mas olhar também para os disfuncionais, o que não funcionava mais, o que prejudicava esse time e, obviamente, o negócio, e aqueles aspectos aspiracionais. E aí a gente usou não só o Human Guide, o raio-x nas avaliações, mas um conjunto de teorias, onde a gente montou esse tear aí com várias atuações, e a gente desenvolveu esse trabalho em 3 etapas, em 3 ondas. Né? O primeiro, que era a maior urgência, em função dessa crise aparentemente que existia, que era o fortalecimento da comunidade de liderança. Então, era o diretor com 5 gerentes de alto nível, onde era fundamental para esse processo que aumentasse a sinergia de equipe, e aí a gente usou diversos processos do Human Guide, como o perfil individual, e aqui eu optei, para quem conhece o processo, os sistemas da RH 99, eu optei por ter as licenças individuais no HG tradicional e o RX, para que eu usasse a complementaridade dos 2 aspectos, muito em função de um trabalho que esse diretor ele já conhecia, que era a sinergia dual que a gente usava. Então, a gente fez um belo diagnóstico e um kickoff, lançando aí o projeto. A gente fez a avaliação do perfil de liderança com devolutivas individuais. O apoio, contemplava nessa etapa o apoio individual, uma mentoria para esses líderes. Ao mesmo tempo, a gente trabalhou também a equipe, com 5 encontros durante o ano, e estabelecemos também uma estratégia de comunicação com esse grupo. Então, a gente usou a sinergia individual, sinergia dual, sinergia de equipe. O RH 99 criou o RX, né, que é uma forma de avaliar esse perfil para uma organização. Então, é possível fazer avaliação de 1.000, 2.000, quantas forem. Eu falo que ele não deveria ter chamado raio-x, deveria ter chamado ressonância magnética, porque ele me permite vários cortes e várias análises com muita profundidade. E, gente, isso me ajudou muito nesse projeto. Né? A gente fez uma segunda etapa, que era entrar no processo de ampliar a jornada de transformação, através do desdobramento para as demais equipes. Então, a gente desdobrou esse processo para as demais equipes. Então, cada gerente fez um trabalho com a sua equipe também. Então, a gente desceu para todo o nível dessa área. Tá? Então, a gente fez aí a análise desse perfil coletivo, também de cada área de produto, área de marketing, enfim, as áreas que estavam abaixo ali desse diretor. E aqui foi muito interessante, que gerou uma mobilização muito grande, porque eu fiz questão, e para mim esse é um diferencial aí do processo, que é as devolutivas individuais, para que cada um conhecesse seu perfil, e começou a gerar um barulho muito positivo de mobilização,
de acreditar nesse negócio que estava ali em crise, de perceber a mudança. Então, isso foi muito positivo nesse desdobramento. Aí a gente usou bastante o raio-x. Eu usei, além da plataforma HG, essa combinação do HG mais o raio-x. Eu tenho outras formas de utilizar o raio-x também, eu tenho para uma empresa inteira, mas nesse caso eu quis realmente usar todos os recursos possíveis. Tá? E a gente fez uma terceira etapa, que era aí ir para o negócio. Aí a gente montou um time era um trabalho de gestão de mudança, onde a gente montou projetos ágeis para atuar nas inovações, nas melhorias. E aí a gente fez uma combinação, é uma metodologia que a gente tem usado bastante, que é combinar gestão de mudança com projetos ágeis, com o Scrum. E foi fantástico ver que tudo aquilo que a gente preparou para as equipes, o resgate da autoestima, o resgate da equipe, ele entrou em funcionamento, né? Entrou em ação na hora de estabelecer os projetos ágeis. Tá? Então, a gente continuou e a gente ia resgatando a todo momento o perfil daquela equipe, o perfil motivacional. Então, a gente resgatava, apesar da gente já ter feito devolutivas e análises, mas aquilo era retomado. Isso virou, gente, uma ferramenta de contínua avaliação. Eu já trabalho há muitos anos com outras avaliações e muitas vezes eu vejo que os testes, as pessoas recebem a devolutiva, mas aquilo vai para uma gaveta, aquilo vai para o arquivo e não é utilizado. E aqui a gente conseguiu que as pessoas usassem isso como um ponto de partida, como troca, como aprofundamento das relações. Tá? Bom, esse aqui, já na fase 1, era o perfil desse grupo. Então, eu usei, a princípio, a avaliação do Human Guide. Então, inclusive, é um traço de cultura dessa organização. Muita qualidade com sensibilidade, mas a gente vê outros fatores presentes, como força e como imaginação. Um dos aspectos que a gente trabalhou nessa equipe é a questão da complementaridade. Tem um psicólogo americano chamado Belbin, inclusive tem até um teste, né, que avalia os papéis numa equipe. E aí o que a gente trabalhou foi que ninguém é perfeito, mas um time pode ser se a gente trouxer o melhor de cada um. E aqui a gente tinha representantes, esse aqui é um perfil, são os ícones que aparecem no perfil individual, aqui são cada uma das pessoas. Quem não conhece essa ferramenta, o Human Guide, pode se perder um pouquinho, mas aqui a gente começa a ver que este grupo tem bastante sensibilidade com qualidade, né? Então, é um grupo afetivo, acolhedor, muito voltado para o cliente, muito voltado para o público, um senso de responsabilidade de autocobrança bem severo. Mas uma coisa que a gente trabalhou nesse grupo é que existia uma característica típica de cada gerente, do diretor, representando um papel específico aqui dentro. Então, tinha representantes típicos de qualidade, de sensibilidade, de força e de todos os fatores. Então, isso foi muito importante para resgatar o valor que esse grupo tinha e, obviamente, com base nisso, né, a ideia é o que eles fazem com esse teste, né? Segundo o Rushley, experiência não é o que acontece com você, o que a gente faz com o que acontece. A gente começou a trazer isso para conceitos de equipe, né? Para entender que esse grupo ainda estava no momento de turbulência, ou seja, entre o resultado e o tempo, eles mergulharam na turbulência em função do negócio, em função da mudança, em função de algumas crises e dores que esse grupo tinha, que era fundamental trabalhar. Eles identificavam, então a nossa jornada era para resgatar essa plenitude do grupo, né? E aí a gente usou outro conceito, que é do Lencioni, dos desafios de equipe, entendendo quais são as disfunções que aquela equipe tinha. E uma delas era essa questão da baixa confiança, principalmente numa nova mudança, um novo diretor chegando, um diretor que de repente não conhecia tanto daquela área, né? Então, a gente atacou muito essa questão da confiança, o resgate dessa confiança, e
uma questão que era característica desse grupo era a fuga de conflitos. E a gente via que, em alguns aspectos, o confrontamento com a organização ou a defesa enfática de alguns pontos de vista, muitas vezes não era tão reconhecido. Então, a gente trabalhou essas disfunções da equipe, né? Então, essa era a lógica que eu utilizava o Rio Mangá. Apresentava no grupo, abria para discussões, era um grupo que falava bastante, que contribuía muito. Esse diretor, ele estimulava muito essa troca, né? Então, isso foi muito, muito rico dentro do processo. Essa aqui é uma outra análise que a gente faz, quem conhece o raio-x, eu gosto muito dela, porque ela permite fazer análise entre níveis hierárquicos diferentes. Então, é um gráfico de aranha. Eu gosto de compondo aos poucos, né? Então, este perfil é o perfil do diretor, né? Esse aqui é o perfil da equipe de líderes, né? que estavam ali. Essa aqui é a composição dos dois. Então, nesse processo, a gente fazia muito, além de olhar para a complementaridade, mas como, por exemplo, a imaginação e qualidade desse diretor, que era muito forte, né, impactava o grupo. Né? Que pedidos que esse grupo poderia fazer para o diretor e que pedidos que esse diretor trazia para o grupo em função dessas diferenças de característica. Então, esse é uma análise que eu gosto muito, utilizo muito nos grupos, principalmente quando a gente tem grupos grandes, quando a gente põe 100, 200, sei lá, pessoas aqui dentro, me ajuda a entender a diferença entre a liderança, principalmente para trabalhar aspectos de desenvolvimento de liderança, marca da liderança. Então, isso aqui me dá boas análises. Né? Bom, esse era o perfil dos líderes diretos que a gente utilizou na sequência com a liderança. Tá? Bom, aí a gente foi para o trabalho da sinergia dual. Inclusive, eu e o Marco temos uma discussão antiga, até boa, né, Marco? Que isso ampliou nossa relação e já virou sei o que quase... você vai falar, já sei o que você vai falar. Não, mas a vantagem dela, Marco, é que gerou uma amizade depois desse processo. Porque esse diretor, ele já tinha feito em uma outra área, um trabalho de muito sucesso, onde ele fez a sinergia dual com todos os liderados dele. E a gente usou esta referência. Né? E só para vocês terem ideia, né? A gente fez mais de 2, em alguns casos 3 reuniões trabalhando essa sinergia dual. O que a sinergia dual ela faz, para quem não conhece? Ela compara fator por fator. Né? Óbvio que é um teste mais microscópico, ele vai no detalhe. E muitas vezes o relatório ele é muito... Se não tem uma mediação, isso pode sair para alguns rótulos, com algumas coisas. Então, o que eu apresentava? Eu nem apresentava o relatório inteiro, eu mostrava essa relação e obviamente, começava a trazer aspectos do dia a dia, das dificuldades, do que aconteceu na semana, e abria para uma coisa fantástica, que era fazer os pedidos. Né? A gente trabalhava, inclusive, a comunicação não violenta ali entre eles, fazendo com que cada um entenda a perspectiva do outro e que, obviamente, faça os pedidos. Então, gente, essa sinergia dual ela foi sensacional para esse aumento de confiança, esse resgate rápido dessa relação entre esse diretor e esses gerentes, para, obviamente, alcançar desafios maiores aí no atingimento dessas mudanças que esse setor precisava. E esses gerentes também, eles fizeram a mesma coisa com os líderes diretos dele. Então, foi um processo que eles tinham total liberdade eu falo eles, os gerentes, eles tinham total liberdade de seguir da forma que eles achassem melhor. Por exemplo, teve uma gerente que não quis fazer sinergia dual, e tudo bem. Então, essa liberdade para que cada gerente usasse na área dele, isso foi fundamental para o trabalho. Então, essa fase 1 foi esse trabalho de fortalecimento da comunidade de liderança, né? E isso ficou muito, muito forte. E rapidamente a gente conseguiu esse alinhamento, obviamente, não só no alinhamento pessoal e de equipe, mas isso também desdobrou em alinhamentos estratégicos, trazendo a importância de produtos, de negócios, de processos. Então, isso rapidamente
direcionou para o negócio. Então, isso foi muito importante no trabalho. Aí a gente entrou na segunda fase, e aqui eu não vou até muitos detalhes do que foi feito, mas a gente usou raio-x para as equipes. E a gente começou também a ampliar, então a gente fez a avaliação do Human-Guide individual e, obviamente, todas as análises de equipe para toda a equipe. E aqui começou um processo muito bacana. O Human-Guide, ele tem 8 fatores, 9 típicos, 9 atípicos. Isso aí dá 8 elevado à 18ª potência, que são bilhões de combinações, né? 1 bilhão, sei lá, o Marcos já fez essas contas, são muitas combinações. Então, por isso que ninguém é igual a ninguém. Mas a gente tem macrogrupos, são 27 macrogrupos, né? E que no relatório compacto, ele dá o nome daquele subgrupo. Mas isso foi tão interessante que aconteceu, porque as pessoas começavam, entre elas, né, todas, e aí eu estou falando de analista, a gerente, de auxiliar, todos do grupo, eles começaram um barulho interno positivo, que era assim, qual que é a sua palavra? Qual que é a sua palavra? Então, isso pegou, né, de uma forma muito positiva, ajudando não só a minimizar toda a crise que existia naquela área, mas que as pessoas utilizassem isso para o dia a dia. Inclusive, esse diretor me ligou falando assim, Carlos, qual que é a minha palavra? Eu falei assim, poxa, palavra, o que é? Ah, não, você quer saber o seu grupo, que ele não lembrava mais do qual que era a palavra, o subgrupo dele. Então, isso foi muito interessante. Esta foi uma forma, esse perfil da esse aqui era um gerente de área com um coordenador da área dele. Então, a gente não só usou a sinergia dual, mas também a gente abriu características dos dois. E, gente, essa conversa em profundidade foi fundamental para as outras etapas do trabalho, né? E aí eu quero mostrar agora uma área específica que a gente avaliou, e é uma área muito interessante, é uma área muito técnica, é uma área que lida com muitos processos, com muita tecnologia, né? E, na verdade, é o coração dessa área, né? E ao fazer o perfil, e a gente fez não só, a gente fez com a área toda, mas aqui está refletido a liderança expandida, que a gente trouxe o gerente, os líderes diretos e os líderes que não eram líderes de pessoas, mas que lideravam um processo e tinham uma responsabilidade maior. Eram 14 pessoas aqui. E a gente fez essa avaliação. E eles ficaram muito, na devolutiva, tanto individual quanto coletiva, eles ficaram muito surpresos com esse resultado. Porque, aparentemente, a gente, na minha cabeça até, eu esperava que fosse um grupo muito racional, que lida com muita programação, com muito processo. E aí você começa a ver que a estrutura, que é um fator ligado à organização, a pensamento racional, objetivo, matemático, que normalmente a gente encontra muito em áreas de negócios, áreas de TI, a dele era ambivalente e com pouca intensidade. Mas eles tinham muita sensibilidade, então um grupo muito afetivo, com muita empatia, com muita responsabilidade, né, no sentido da qualidade presente, mas muito criativo. E o que a gente escutava dessa área era que faltava processos, faltava automação, faltava sistemas, era muito manual. Então, obviamente que isso requer investimento, mas o próprio grupo não trabalhava muito esses aspectos. A sensação que me dava é que eles se viravam com o que tinham, pela criatividade do grupo, né? E muitas vezes não faziam uma defesa enfática de necessidades. Isso aqui foi muito interessante, porque já vou mostrar a terceira fase, que é a parte de projetos, onde a gente começou a atuar neste grupo. E a gente começou a identificar também, aí eu fiz mostrei os ícones de cada um, então, na horizontal, aqui é uma pessoa, quem está acostumado com o perfil Human-Guide vai entender, mas eu sempre explicava isso, ou seja, aqui estão os fatores, pelas cores identificadas, aqui
Desculpa, estão os ícones. Quando é típico, ou seja, uma característica muito marcante, ele está com esse copo cheio, né? O moderado, o copo começando a esvaziar. O ambivalente, quando eu dei resposta sim e não, ou seja, tem uma valência dupla, ele pode oscilar nas dois aspectos, né? O atípico, quando ele é furadinho, ou seja, eu tenho pouco dessa característica, uma presença menor. E o nuclear são os dois fatores mais típicos. Então, só de olhar para esse perfil laranja aqui, a gente vê que é um grupo extremamente sensível, acolhedor, é um grupo gostoso de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, o lado negativo desse aspecto, o pano de fundo desse fator, é um grupo que se sensibilizava mais, é um grupo que se doía, que tinha ressentimentos, que tinha dores não curadas. Então, isso realmente foi um tema que a gente desenvolveu nesses encontros individuais. A gente tinha 3 encontros individuais com esse grupo. Qualidade, o grupo que se cobrava muito, buscando um perfeccionismo, ficava muito frustrado quando pequenos erros aconteciam, né? E aí a gente vê, obviamente, um grupo também muito afetivo, com muito contato, muito falante, são pessoas realmente, é um grupo muito gostoso de trabalhar e com muita imaginação. Imagina, uma área, pensa uma área de tecnologia com esse perfil de inovação, o que é muito bom, de trazer ideias, de pensar o futuro, de analisar cenários, mas quando ia para a parte de organizar, de estruturar, tinham poucos representantes aqui. Tinham 2 pessoas típicas e um moderado, né? Inclusive, essa pessoa aqui tinha uma característica, a Gisele fala que é rara acontecer, né? Que é a estrutura e imaginação. A pessoa imaginativa, que traz ideia, mas, ao mesmo tempo, muito organizada, estruturada. E um dos pedidos do grupo foi que essas pessoas que tinham essa característica, ou moderada ou típica, que elas assumissem mais essa responsabilidade em função do objetivo do grupo, da área. Então, essa questão de trabalhar complementaridade foi um dos temas que marcou muito esse grupo, né? Então, isso foi fundamental para a próxima etapa do trabalho. Obviamente, fizemos análise aí do raio-x, a comparação. Essa aqui era a gerente da área, teve uma gerente da área com muita força, com muita imaginação, mas com a exposição muito baixa. Então, era uma pessoa que muitas vezes não expunha, muito fechada, muito na dela, muitas vezes para uma defesa enfática do grupo, isso era uma questão, né? Isso foi trabalhado muito na sinergia dual entre o diretor e ela, né? E foi incrível a transformação dessa pessoa e na liderança dessa área, que era fundamental, né? Então, essa foi a fase 2, e, obviamente, eu estou falando muito rápido aqui de um processo que durou um ano e alguns meses de trabalho, né? E aí a gente entrou na fase 3, que aí entra numa área mais técnica, com a implementação de times de mudança, com a implementação do Scrum e, obviamente, pegando pontos para que a gente pudesse trabalhar nesse trabalho. Então, essa é a lógica do time de mudança, que é uma combinação que eu vi muito resultado com ele. O Scrum, para mim, foi nós temos na nossa equipe, acho que inclusive está aqui hoje, especialista em Scrum. Então, mas assim, é incrível como a gestão de mudança, como o Scrum, ela dá uma perspectiva incrível para a gestão de mudança. Então, o que a gente fazia isso? Combinação de projetos ágeis com gestão de mudança, e aí trazendo de novo algumas referências teóricas, ou seja, o design thinking, a premissa de gestão de mudança do Kotler, a teoria U, e, obviamente, tendo os rituais do Scrum, os sprints, para acompanhar a evolução dos trabalhos, né? Isso aqui trouxe uma velocidade no resultado específico da área, né? Trazendo uma mobilização, ajudando com que esse grupo ele praticasse. Vamos testar? Tem uma questão que não está funcionando, vamos testar. Vamos, obviamente, com toda a segurança possível para não colocar. Então, esse grupo ele se acostumou a fazer testes, a validar, e o que funcionava, colocava em prática. Então, a gente fez essa mobilização, e eu diria que isso aqui foi um grande diferencial,
mas, no meu ponto de vista, não dava para chegar nesse time de mudança sem fazer toda aquela mobilização da comunidade da liderança, do fortalecimento das equipes para chegar nesse ponto. Tá? Então, esse foi, para mim, um grande diferencial, um grande aprendizado também. Né? A gente, antes de entrar nos grupos de projeto, a gente fez um metaplan com essa lógica de entender quais são, o que está funcionando bem, o que são as rosas, os espinhos e os brotos. Então, nessa área, né, eu até tirei o nome da área para não expor nada dessa empresa, mas para construir essa área do futuro. O que está indo bem e que a gente tem que manter. O que não está funcionando bem e que a gente tem que eliminar ou ressignificar. E o que a gente tem de oportunidade, potencial, que de repente não foi implementado ainda, como tecnologias, processos, etc. Então, algumas coisas que saíram desse grupo e que foi base para os grupos de projeto, né? O que funcionava bem aí no grupo. Você vê a equipe com alta performance, qualificação, conexão, proximidade. Olha que interessante como estas palavras do que funciona bem está muito ligado com o perfil daquele grupo, de sensibilidade, de qualidade, de cuidado com o outro, vontade de cooperar. É um grupo muito colaborativo que é incrível nesse processo. Então, é muito interessante ver que o que vai bem no grupo tem a ver também com o perfil comportamental dessa equipe. Né? E, obviamente, a gente já começou a separar essas ações, né? Isso foi feito no workshop, para trabalhar mais ainda a escutativa, a proximidade com a estratégia. Então, isso é o que funcionava bem. Os espinhos. Né? O que apareceu dos espinhos era um título, era tecnologia, desenvolvimento tecnológico de processos burocráticos, ou seja, muita burocracia, melhorias de sistemas, falta de agilidade, insegurança do mercado, falta de uma visão, de um propósito comum, né? Um entendimento desse propósito. Então, o que não vai bem, aí outras, eu peguei só alguns exemplos, mas tinham alguns aspectos, assim, processos muito manuais, falta de tecnologia, que também tem a ver com a característica deste grupo. Né? Isso foi muito interessante ver. E os brotos, as oportunidades, eu peguei um exemplo que entra na questão de automação de sistemas, melhoria nos sistemas, sistemas mais intuitivos, implementação de funcionalidades, que era exatamente o que impactava e que, de uma certa forma, para entrar numa competição digital que essa área tem, ela precisava incorporar. Mas essa área também precisava ser uma protagonista aí desses pontos. Né? Então, com base nisso, a gente trabalhou em profundidade as tomadas de ação, obviamente, com a participação dessa diretoria, com o patrocínio de ações específicas. E, enfim, então essas foram, né, as etapas que a gente desenvolveu e o que a gente viu de resultado. O resultado ele não vem a curto prazo, vem a longo prazo, inclusive tem acompanhado a evolução desse setor e dessa organização. É uma organização que está passando por muitas mudanças, como várias outras passaram, com cortes, com demissões, com momentos instáveis, mas nesse cenário desafiador que a gente viu um fortalecimento e muito rápido da sinergia destes grupos, tanto a sinergia no primeiro nível, lá na gerência, na diretoria, um aumento da confiança, uma troca específica ali de dados, de informação, uma defesa enfática perante a organização maior, né? Acho que atuando nesse senso de urgência da estratégia, entendendo que tem ações que precisavam ser feitas, né? Então, os gestores assumiram esse papel, inclusive esse diretor, ele deu muito espaço e estimulou que esses gerentes se lançassem na organização, falassem com o CEO, falassem com as outras áreas, o que não era comum acontecer. A gente viu também essa cultura ágil sendo implementada, né, que é fundamental para essa mudança de uma cultura tradicional para uma cultura digital. Então, a adoção não só dos projetos ágeis, do Scrum, mas pensando a natureza dos problemas,
processo que a gente usa, do método Kneffin, onde a gente analisa a natureza dos problemas, se é um problema claro, é um problema complicado, é um problema complexo, é um caos, e eu tenho que tomar ações específicas para cada natureza de problema. E o engajamento dessa equipe, né, que se perpetuou e que ajudou muito nas mudanças do processo. Então, gente, esse foi um caso. Falar 40 minutos de um projeto que durou mais de um ano não é fácil, mas eu espero que tenha dado para ver como a gente juntou conceitos, mas principalmente com o Human Guide. E eu falo, como eu disse, 25 anos atuando, mas a utilização do Human Guide e do Raio-X me facilitou absurdamente em projetos complexos como esse. E, como o Marco falou, espero poder falar de outros também, e também ouvir de vocês, né, cases como esse, como a utilização dessas ferramentas podem potencializar aí nossos trabalhos, nossas entregas. Tá? Ô, Marco, acabei antes dos 45 minutos, mas é bom que a gente tenha um tempo aí para a gente... Não, exato. E fico à disposição. Eu fiz uma enquete rapidinha aqui no sistema. 100% quer que você volte e conte um outro caso. Então, eu gostaria de escutar. Por exemplo, esse é um caso raro, que você tem muito tempo de desenvolvimento, uma estrutura complexa, né? E com os resultados, como você falou, começaram a surgir com um certo tempo, certo? Talvez seja interessante você trazer um dos casos que você aplicou puramente raio-x e algumas coisas de HG, ou ambos, assim, para casos mais curtos, tá? Mais específicos, por exemplo. Tá. Talvez aquele mid-high, sei lá, aquela empresa de startups, etc., que é muito rico. A gente falou pessoalmente sobre isso, eu acho que cabe totalmente. Tá? Essa live vai ficar gravada, vai subir hoje à noite lá na área de biblioteca do webinar, e com certeza ela vai ser muito vista. E provavelmente no segundo... hoje, por exemplo, estouramos a capacidade do webinar. Tem gente que ficou na fila. Bom, muito bom. Muito bom. Legal. A chamada foi muito legal. Bom, eu deixaria agora esse tempo sobrando para o pessoal que quer fazer perguntas. Eu vou abrir os microfones de todo mundo com um pouco de calma aqui. Eu não aprendi um comando que abre tudo de uma vez. Na mão. E quem quiser fazer uma pergunta, por favor, mantenha Posso ligar só o microfone, se for perguntar, senão vai dar muito barulho, tá? Ok. Beleza, Marco. Obrigado mais uma vez. E com relação aos cases, enquanto os microfones estão sendo abertos aí, a gente pode apresentar vários, tanto em startups, também em processos de equipe, enfim, em diversos cenários a gente pode falar com certeza. Mas eu também quero ouvir de vocês experiências, trocas, é importante essa troca aqui para a gente. Tá? Ok, pessoal, está quase todo mundo com os microfones ligados. Quem quiser fazer uma pergunta. Como que eu faço pergunta aqui, amor? Você sabe? Isso. Alguém Já estou te ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Estou. Oi, eu sou o Almir, da Talent, tudo bem? Prazer em te conhecer, Opa, Carlos. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Almir, faz tempo? Oi, o resto do pessoal. Parabéns pela apresentação, foi ótimo. Parabéns pelo case. Não vou falar que eu fui um dos que votou para que você aparecesse novamente com outro case, porque foi 100%, né? Ia ser meio redundante eu falar que eu estou no meio, mas foi muito boa a apresentação. O que eu queria perguntar era uma coisa um pouco mais específica. Em empresas como essa, você entrou, obviamente, pelo dono ou pela diretoria da empresa, eu não sei o tamanho da empresa, então, não sei se é uma empresa que tinha um dono, tinha acionistas, mas você entrou por um diretor que já tinha tido esse conhecimento.
Esse conhecimento desse diretor, eventualmente, tinha sido obtido através da tua própria consultoria. Que eu queria voltar lá no começo, né? O desenvolvimento, usando todas essas técnicas, eu acho espetacular, mas como que você incutiu nesse diretor, lá no começo, a confiança do resultado que ele obteria com a aplicação de todas essas ferramentas? Acho que esse é um ponto importante, porque depois que você deu o start, né, e ele começou a confiar, ele começou a disseminar isso internamente, isso correu por todas as áreas, mas isso teve um começo, né? No início, Deus criou a luz, a terra, tal, isso aqui. É aí que eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor. Não, maravilha. Bom, ótima pergunta e até interessante lembrar como isso começou, porque a gente entrou em outro projeto, né? É uma grande organização, e ele era diretor de uma outra área, que tinha o desafio até oposto a esse, que era uma área digital e que precisava crescer, né? E a gente entrou junto com uma outra empresa de tecnologia, né, com bastante tecnologia de mídia e programática, um monte de coisa, e a gente entrou na parte de gestão de mudança. E, obviamente, com uma pequena parcela do trabalho, entendendo o perfil de equipe, né? E aí a gente fez a devolutiva do Rio Mangade com ele. E aí que começou. E foi muito legal, porque esse diretor é uma pessoa que fala muito, que gosta de falar, é um exímio negociador, ele é um notório saber em negociações internacionais, é um cara sensacional. E aí a gente fez a devolutiva. E ali na devolutiva, ele viu que ele tinha um aspecto de imaginação que ele nunca tinha dado conta. Ele sabia que tinha, mas não era tão forte. E aquilo acendeu uma perspectiva até de futuro, e foi fazer especialização em Stanford, foi buscar isso, porque ele viu que aquilo tinha. Mas antes dele ver, o Almir, ele meio que questionou, falou, não, eu não sou assim não. E gerou um sparring muito legal na troca ali, que obviamente se transformou nessa relação. E depois, assim, ele comprou absurdamente, tanto que nesse projeto, ele que convenceu o RH para fazer esse projeto. Ele que convenceu. Tanto que vários pedidos ele fez, vamos fazer o Rio Mangade. A sinergia dual foi... Algumas pessoas da área dele, né, falaram, isso que você está fazendo é revolucionário. Usar 3 sessões, obviamente pegando o perfil e aprofundando a relação, de tanto que ele comprou. Então, é um super parceiro, mas começou Sim. lá atrás... no autoconvencimento. Né? Exatamente. No autoconvencimento que... Porque ele, primeiro, pelo que eu entendi, primeiro ele refutou a ideia de ele ter um dos fatores tão evidentes, daí você, contextualizando o processo, o convenceu, e daí ele comprou a briga, não só para ele mesmo, mas para o time que ele representa. Né? Eu diria que ele não refutou, mas ele entrou num aspecto de validar. Ele entrou ali, será que é isso mesmo? Vamos ver a profundidade desse negócio, será que vale? E é uma pessoa que faz análise há muito tempo, já tinha feito muitos coaches, é uma pessoa que acredita muito no desenvolvimento. Mas, pegando só um detalhe, qual que é o segredo desse projeto? O que foi o ponto que funcionou, e funcionou não só nesse, mas em outros? Uma boa devolutiva. Uma boa devolutiva do perfil individual para cada pessoa que participa, ajudar neste processo para que a pessoa entenda as características desse relatório, né, e que comece a usar isso no dia a dia. Porque eu já trabalhei com muitos testes que, de repente, não gerava esse barulho. E o Rio Mangade é sensacional para que isso aconteça. Né? Muito obrigado. Marco, eu queria fazer uma pergunta para você agora, pode ser? Ou o senhor pode fazer para o Carlos? O Marco já me conhece faz uns 40 anos, ele sabe que eu vou fazer pergunta mesmo, então não adianta fugir. Achei que você estava mais vivo. O Human Guide, acho que todos os que estão aqui já têm um conhecimento bastante vasto, e já tem uma comprovação do resultado positivo que ele aplica. Mas eu acho que o RX, né, o raio-x,
é um produto que, embora já tenha muito tempo de investimento da RH99, mas é um produto que ainda tem, na minha visão, desculpa se eu tiver uma visão míope da história, mas bastante pouco ainda difundida. Dentro desse conceito de webinars, existiria, isso é uma sugestão, existiria a possibilidade de ter fatiado o RX e apresentado ele para o grupo de uma forma um pouco mais prática em termos de utilização. Óbvio que o Carlos fez uma apresentação muito boa, gostei demais da apresentação. Realmente, 1 ano e meio em 20 minutos é incrível você poder resumir, mas, obviamente, que não teve um foco na utilização e como tirar o proveito de um produto que já está pronto para ser usado. Então, talvez nesses webinars, não sei, é só uma sugestão para vocês pensarem, uma pequena parte, talvez para dizer, olha, para eu chegar neste resultado aqui, eu fiz isso. Porque, por exemplo, eu conheço o RX, uma pequeníssima parte dele. Né? Talvez as pessoas, tendo mais visão sobre isso, pudessem aproveitar mais. É uma sugestão só. Então, não é uma pergunta, viu, Marco? Eu mudei de pergunta para sugestão. Perfeito. No meio do jogo. Almir, você sabe quando nasceu? Você acha que foi a primeira pessoa que eu falei que eu vou falar, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um negócio, acho que era uma apresentação. Um lanche numa travessa da 9 de julho, faz mais ou menos vou chutar, quase 10 anos atrás. Isso. Há 10 anos atrás, eu sentei e desenhei na lousa e falei para você, eu vou fazer isso aqui. Uma coisa que tire o trabalho, que consiga entender o conjunto, não a pessoa. Assim, então, eu vou fazendo. Então, foi passando, foi virando um monstro o software. Ele tem mais de 350 mil linhas de teste, reteste, de beta. Vou dizer o seguinte, com a versão 2.0 que a gente chegou no limite, chega, agora não tem mais, agora vamos começar a tirar coisas que efetivamente não são até repetidas várias partes de entrada. E você tem razão, o que acontece é o seguinte, pelo potencial dele, ele é subutilizado, porque ele é complexo, porque ele sai fora um pouco do estilo de pensamento dos profissionais na área de psicologia. Ele é meio voltado assim mais para o pessoal de exatas, assim. Então nós estamos readaptando ele e tem uma novidade que vai sair o RX Smart, que é exatamente isso que você está falando, com muita IA embarcada que ajuda muito na interpretação, sempre mantendo os relatórios que tem ali do HG, para quem quiser vamos chamar o Expert Mode. Mas ele vai ser mais palatável. Por exemplo, você vai perguntar para o sistema, quem é a pessoa que é assim dentro da minha equipe? Ele vai te responder, isso em voz. Tá? Ele vai te deixar, a interface vai ser mais humana. Tá? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar aqui para todo mundo. Para quem já viu, mas veja, Marcos, a minha sugestão, que eu falei, mudei de pergunta para sugestão, talvez em algum momento no meio desses webinars ou permeando por uma parte do webinar, o Carlos pudesse falar, olha, para obter o resultado tal, eu usei esta feature do produto que gerou tal relatório. Que, óbvio, hoje ele não teve condição de fazer, mas isso iria agregar no time um entendimento maior sobre que ferramentas usadas, que resultados gerados, e como aí sim o grande segredo, o grande pulo do gato, né? Ele tem uma hora que ele mostra o relatório do Human Guide original, né, com todos os quadradinhos coloridos, aquilo parece um grande jogo de Lego, né? E do lado ele mostra o gráfico de aranha do grupo. Ou seja, eu tenho a mesma coisa nos dois, mas eu tenho vista de uma forma um pouco diferente e que posso gerar um resultado um pouco melhor. Isso é uma coisa que a experiência dele abrilhanta totalmente o produto. Ou seja, a pessoa vai deixar de olhar o operacional do produto e vai começar a buscar o que gera de resultado, né? Olha, que beleza que eu tenho. Porque o Marcos é um psicólogo, mas ele é um administrador de empresas, ele é um coach, mas ele é um cara que vai fundo na necessidade que a pessoa tem. Então, ele tem um perfil multivalente aí que
ajuda todos nós do lado de cá a entender o que ele fez. Isso eu achei, a combinação disso foi muito boa para mim. Pelo menos para mim foi, espero que para os outros também. Inclusive, uma proposta que eu ia fazer, mas não deu para colocar nesse contexto, era simular na hora com o raio-x que eu tenho. Obviamente, eu tinha que ter só um cuidado para não expor o nome das pessoas, mas fazer online. Como eu tirei esse relatório, como é que eu fiz uma pesquisa interna de potenciais, e acho que dá para fazer por aba, como eu faço no dia a dia. Eu pego, analiso, eu corto, eu colo. Porque daí não é um curso, não é um treinamento do RX, não é um processo de venda do RX. Como usar, né? É como usar, é a aplicabilidade dele. Veja o resultado positivo que eu tive numa situação. Por exemplo, você cria uma situação, olha, eu precisava ter a visão daquela senhora que é a gerente, que era um pouco mais reticente, ela não tinha exposição, e isso estava prejudicando a relação do grupo dela na frente do diretor. O que eu fiz com ela depois de eu tirar isso? Tirei isso aqui, olha, mostrei para ela, mostrei para ele. O que deu para fazer depois? Então, você cria uma sequência de situações onde eu saio de um problema, vejo a solução que você encontrou e eu vejo o resultado obtido. Poxa, pelo amor de Deus, isso é muito melhor do que qualquer curso, né? Almir, inclusive, atualmente, eu obviamente já venho utilizando a versão anterior, essa versão fui aprendendo também, utilizando, mas hoje eu sinceramente, em projetos complexos como esse, eu não consigo fazer sem o raio-x, que é fundamental para fazer. Tanto que a minha lógica hoje é cuidar de uma população, ou seja, com todos os aspectos, não só das avaliações, dos relatórios, mas de desenvolvimentos com base nisso. Né? Excelente. É só uma sugestão, porque realmente eu fiquei impressionado com a junção aí da competência em usar uma ferramenta, de uma visão mais ampla, que é a tua, com uma ferramenta tão boa como essa. Eu estava lá naquele... O Marcos desenhou na lousa e depois ele desenhou no guardanapo. Isso para mim parecia aquelas histórias do Vinícius de Moraes escrevendo a música no guardanapo, no bar lá de Ipanema. Era o Marco fazendo o desenho do Guilherme para mim. Então, dessa forma. Pessoal, eu estou ouvindo uma voz, eu não sei se fizeram a pergunta. Você pergunta se está com o microfone ligado. Tu botou isso aqui na SGPE? Eu já vou mandar. Não manda. Oi. Bom, mais perguntas para o Carlos? Carlos, então eu te digo o seguinte, eu acho que é bom a gente pensar, você pensar num próximo webinar. Repetindo, os webinars vão ficar todos gravados, vai ser uma sequência, você vai ter uma biblioteca daqui a pouco, e pensar num case, como o Almir falou, eu acho que fica interessante, fica bem prático. Ok. Gente, eu quero agradecer de novo a todos, e fico à disposição.